Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao eixo temático da agropecuária. Vamos tratar de um tema de extrema relevância para a economia nacional e a economia mundial. O agronegócio, também conhecido como uma cadeia produtiva do agrobusiness. O que seria o agronegócio propriamente dito? É formado por um conjunto de atividades que envolve o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Em outras palavras, é uma cadeia produtiva que temos vários setores de forma interdependente, desenvolvendo um conjunto de atividades de extrema importância para a economia nacional. Num dos polos dessas atividades está o setor industrial, o outro está o setor de serviços. E no centro de tudo isso, o setor primário, onde temos a atividade agrícola acontecendo. Veja que tal processo é extremamente importante para a indústria, pois é ela que produz aquilo que é necessário ao campo para que ele se torne um campo moderno, de alto nível de produção e produtividade. Então nós vamos tratar com você, primeiramente, de como é essa estrutura da cadeia produtiva. Nos acompanhe no passo a passo desta cadeia produtiva do agronegócio. Observe. Vejamos primeiramente quais são os setores. Primeiro setor, segundo e terceiro. Como que eu vou chamar isso? Setor primário, setor secundário e setor terciário. Onde teremos atividades específicas visando atender a necessidade de produção, transformação e distribuição de mercadorias. Logo, vamos ter um conjunto de atividades interligadas que vão propiciar um enorme peso no PIB nacional, atendendo ao mercado interno e, ao mesmo tempo, ao mercado externo. Para você entender isso melhor, acompanhe a representação esquemática desse complexo agroindustrial que se forma a partir do agronegócio. Observe. Primeiro, o agronegócio está associado a quê? Primeiro, a agropecuária, ou seja, o produtor rural. Ele se integra com o quê? Ele se integra com fornecedores e indústrias que geram insumos necessários para o produtor rural. A partir disso, temos um processo de produção que necessita de processamento e distribuição. Formou-se, assim, o esqueleto da cadeia produtiva desse agronegócio. Qual o papel dos fornecedores e indústrias? Gerar insumos, gerar máquinas e implementos, elementos necessários ao produtor rural. Esse produtor rural vai realizar a produção das commodities, soja, leite, carnes. Para onde vai isso? Isso vai para a agroindústria, que vai realizar o processamento destas matérias-primas, também chamadas de commodities agrícolas. Vai para qual setor? Indústria e distribuição e serviços. Está formada uma cadeia produtiva em que se estabelece uma verdadeira relação de dependência, fator muito importante. Como que isso aparece para você nos vestibulares? Subordinação do capital agrário ao capital industrial. Por quê? Porque o produtor se torna dependente antes de produzir e automaticamente se torna dependente depois de produzir. Depois de produzir o quê? O conjunto de commodities agrícolas. Deste modo, dizemos que temos uma relação de subordinação do capital agrário ao capital industrial. Tecnicamente, muitos vão denominar que o CAI é um verdadeiro complexo sanduíche, onde o recheio é o produtor rural, que está sendo engolido pelo capital industrial. Como que vamos chamar isso de forma prática? Penetração do capital industrial no campo, realizando o monopólio empresarial da capacidade de produção rural. Pergunta-se, quem comanda a produção no campo? A indústria. E onde está a indústria? Ela está na cidade. Logo, quem vai determinar o que produzir no campo é a cidade, gerando uma relação de dependência. Deste modo, estamos falando de uma agricultura que tem a necessidade de ser intensiva para alcançar altos índices de produção, de produtividade e rentabilidade, ou seja, gerar lucros, visando atender ao mercado interno e ou um mercado externo.
Logo, não há de se falar em produção de alimentos, há de se falar em produção de mercadorias. E para que esta seja mais lucrativa, é necessário um elevado investimento em implementos agrícolas, em insumos agrícolas, para aumentar a capacidade de produção e produtividade. Não há de se esquecer a necessidade de termos elevados investimentos no campo da genética animal e vegetal. É a biotecnologia a serviço do campo, gerando um fenômeno de modernização que, ao mesmo tempo, reduz a necessidade de mão de obra, liberando essa mão de obra para centros urbanos, gerando o fenômeno do chamado êxodo rural. Desse modo, ampliando o grau de concentração de pessoas em cidades. Afinal, agro é pop, agro é tech, agro, a indústria riqueza do Brasil. Por quê? Porque ela tem o objetivo de lucratividade. Então ela produz bens de consumo, duráveis e não duráveis. Assim, podemos concluir que fome não é um problema de produção, mas sim um problema de distribuição de renda. Para entendermos isso, te convido a nos acompanhar. Esse tema é muito interessante. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.